Lá no Palacete a gente pode ver em cada ornamento, em cada desenho de cada parede, nas portas, em tudo. É por isso que ele é tão importante. Porque, assim, ele é um dos últimos exemplares mesmo daquela época aqui em Ribeirão. Infelizmente, né? Muitos foram demolidos. Isso até é um assunto muito polêmico. Triste. Né? É, muito polêmico e muito triste. Eu mesmo tenho muita curiosidade de conhecer vários que não hoje estão, não estão mais em pé. E, assim, o máximo que eu vi foi foto preto e branco da fachada. Olá, estamos de volta em mais um Painelcast. Eu sou o Bruno, estamos com a nossa querida amiga Fabiola e hoje com a arquiteta Tainá Braulino. Tainá, queremos que você conte um pouquinho da sua história e esse amor pelo patrimônio cultural. Boa noite, obrigada pelo convite. Bom, realmente, como você falou, patrimônio é o que faz a minha pupila dilatar, como eu costumo dizer. Realmente, assim, eu me encontrei nessa área, porque, para mim, o patrimônio contempla tudo da arquitetura. Eu consigo ter relação com o urbanismo, eu consigo ter relação com a parte técnica e burocrática e também consigo ter relação com a parte criativa. Então, para mim, patrimônio é a área mais completa da arquitetura. Que legal. E hoje eu sei que a gente tem que conversar um pouco sobre a Casa Camilo de Matos, que está sendo uma obra maravilhosa. E é um projeto dela. Conte pra gente um pouquinho, Tainá. Bom, então, o Palacete Camilo de Matos, realmente, eu costumo falar que ele é uma joia. Realmente, não só para mim, mas para a cidade, né? Esse é o nosso principal objetivo, é devolver essa joia recuperada para Ribeirão Preto, não só para Ribeirão, mas para a região inteira, né? E, assim, é uma obra muito complexa, porque eu costumo tratar cada ambiente do palacete como único e individual. Então, o restauro que está sendo feito num ambiente não tem nada a ver com o restauro que vai ser do ambiente ao lado. Vão ser técnicas diferentes, profissionais diferentes envolvidos, e eu sempre falo que é um garimpo diário que a gente tem na obra, um garimpo de profissional, das técnicas que a gente tem que usar, de mão de obra mesmo, porque a gente tenta sempre buscar mão de obra local, mas é super difícil de achar para tudo que a gente precisa. Então, a gente começa local, aí não achou, aí a gente vai expandindo para a região, não achou, aí vai mais um pouquinho até... São Paulo. Uma hora a gente não necessariamente só São Paulo, né? Por exemplo, o pessoal que está fazendo o vitral, ele é de Minas. Então, assim, tem de todo lugar, sabe? Aí tem até um pessoal de Petrópolis que a gente estava vendo também para vir fazer aqui com a gente. Então, assim, a gente tá com a mente bem aberta. E como que você chegou nessa casa? Como que do nada você está fazendo sua formação você fez um TCC ligado a essa área, aí te encontraram, como é que foi tudo isso? Essa loucura? Muito interessante esse ponto, porque eu fui encontrada quando eu estava na faculdade ainda. Olha só. E é muito importante falar isso. Acharam ela na planta, gente. É verdade. É verdade, porque eu entrei no Palacete Camilo de Matos junto com os dois proprietários que compraram na época. E na época eu ainda estava na faculdade. E foi uma coisa assim, por acaso, porque eu precisava fazer um trabalho da faculdade sobre os edifícios históricos de Ribeirão. E aí eu fui na prefeitura e perguntei se tinha alguém que podia me dar alguma informação sobre os edifícios históricos. E lá eles me falaram do Cláudio Baúso, que na época era o arquiteto que foi contratado para fazer o restauro. E aí me colocaram em contato com ele para fazer o trabalho da faculdade. Esse era o objetivo. Quando eu falei com ele por telefone, ele falou assim, eu estou aqui no Camilo de Matos, vem aqui, que aí eu te falo que você precisar saber. Eu fui lá, a gente começou a conversar, ele me ajudou no meu trabalho, e aí ele falou, vou precisar de alguém para trabalhar comigo, você não quer? Olha só. Aí eu falei, quero.
Aí a gente começou a trabalhar junto. Eu trabalho com ele até hoje, em outros projetos. E aí eu entrei no Camelo de Matos, não saí mais, me formei. A casa, o projeto ainda não tinha a liberação para começar a obra. E aí, depois que eu me formei, assim que eu me formei, saiu a liberação. Aí o Cláudio já não estava mais no projeto. E aí o Ricardo me chamou para poder assumir a obra, que eu já estava lá, eu era a pessoa que mais conhecia, né, a casa. E aí eu estou até hoje, então eu posso dizer que de estagiária, arquiteta responsável pelo projeto. Olha só. Maravilha. Foi isso que aconteceu. Interessantíssimo. Mas é engraçado, né? Ontem, olha que coincidência. Ontem uma pessoa me parou e falou: nossa, eu assisti um episódio de vocês, um episódio bastante antigo, da Ana Gléria, falando sobre o trabalho dela de TCC, não era nem de TCC, era de doutorado. De doutorado, que ela fez um histórico de como veio a arquitetura e também essas casas, a história de Ribeirão, né? Como que foi os arquitetos, qual a influência que tem Ribeirão e tudo mais. E eu peguei o episódio ontem para assistir, porque ele falou: eu adorei aquela fala sua. E eu, gente, que fala? Faz 2 anos. O que eu falei? Eu não tenho mais ideia. Eu lembrava do podcast, lembrava do assunto e tudo mais, mas eu não lembrava tudo que eu tava falando, né? Aí eu falei, vou assistir, né? Pra eu ver o que ele gostou. Até que eu não entendi muita coisa do que ele gostou. Tô até agora procurando o que ele gostou, porque a gente tava no início, estava aprendendo a fazer podcast, era na associação, com microfone normal, não tinha essa estrutura magnífica que a gente tem aqui. Mas uma coisa que eu achei interessante, ela conseguiu classificar todas as arquiteturas, todas não, né? Ela, pelo que eu lembro, era mais de 1000 acervos que ela tinha, que foi a prefeitura que forneceu. E ela falou assim, nossa, a gente achava que Ribeirão Preto não tinha tanto acervo. Ribeirão Preto tem uma quantidade de acervo muito grande. E fiquei curiosa, essa casa... Você chegou a ver esse acervo dela? Chegou a buscar essa pesquisa, esse trabalho que ela falou que ia tentar publicar? Não sei se chegou a publicar. Chegou a buscar alguma coisa dela? Ana Gléria. Sim. Olha. Sim, eu conheço ela. Olha só. As coincidências. As coincidências acontecem. Achei bastante interessante porque no episódio ela falava muito sobre Art Deco e parece que a casa de Camelo de Matos tem uma influência. Você pode falar pouco sobre? Tem muita influência. Então, o Palacete, ele é o estilo eclético. Então, ele mistura, né, os estilos. Mas Art Deco tá muito presente. Muito. Assim, particularmente, é um dos meus estilos preferidos. E como que é? Você pode explicar um pouquinho para quem não conhece? Então, ele é muito rico em detalhes, né? E assim, que nem lá no Palacete. Vocês não conhecem, vocês precisam ir lá. Precisamos de autorização para visitá-los. Estão autorizados. Agora que a gente conhece a arquiteta responsável. Vai ficar mais fácil, vai ficar mais fácil. Contatos, Bruno. Sempre falei sobre isso. Então, é muito presente esse estilo. Lá no Palacete a gente pode ver em cada ornamento, em cada desenho de cada parede, nas portas, em tudo. É por isso que ele é tão importante. Porque, assim, ele é um dos últimos exemplares mesmo daquela época aqui em Ribeirão. Infelizmente, né? Muitos foram demolidos. Isso até é um assunto muito polêmico. Triste. Né? Muito polêmico e muito triste. Eu mesmo tenho muita curiosidade de conhecer vários que não estão, não estão mais em pé. E, assim, o máximo que eu vi foi foto preto e branco da fachada. Uhum. Então, né, a curiosidade fica imensa. Então, eu penso isso sempre. Eu penso assim, eu estou aqui hoje, mas daqui a 50, a 70 anos, eu não tiver, eu quero que o Palacete esteja. Ele tem que estar lá, ele tem que estar em pé, e eu espero que os meus filhos e netos possam vê-lo. Trazer a história, né? Sim. Assim, é muito interessante, porque desde 2017 até hoje, várias vezes, assim, que eu estava lá na frente,
muitas pessoas passavam lá e falavam, eu lembro quando eu vinha da escola. E eu passava aqui na frente, eu vi o senhorzinho de terno lá dentro, eu lembro que ele era advogado. Então, assim, tem muita história. E é um misto, porque tem esse pessoal que teve essa história, essa memória afetiva mesmo, e tem a geração de agora, que não tem essa memória, mas tem a curiosidade, que quer saber como era. Então, assim, a minha intenção é que quem não tenha essa memória, crie essa memória afetiva agora. E para isso o palacete ele precisa estar em pé, precisa estar recuperado. Mas para ele estar recuperado, ele precisa estar vivo. Para estar vivo, as pessoas precisam ter essa experiência com ele. Isso é uma das coisas que a Ana falou no episódio mesmo, porque se a arquitetura, as edificações que a gente restaurar, ela não for um ambiente vivo, é um ambiente que ele não vai te trazer essa ação cultural. Isso, exatamente. É por isso que no palacete não tem tapume, não tem nada tampando a obra, porque a intenção é que seja um restauro aberto mesmo. Eu tenho uma agenda só para receber as pessoas, que de acordo com o cronograma da obra, né, lógico, para não atrapalhar o restauro, mas eu faço questão porque uma obra de restauro demora anos. Sim. Não é só do palacete, é de qualquer lugar, não é em 2 meses que vai terminar. E, além disso, o processo é muito rico. Lógico, é minha área, eu amo fazer isso, mas eu acho que isso é rico para todo mundo. Não é só para quem é da área. Então, assim, eu faço questão mesmo de receber as pessoas no palacete, até porque, para entender. Porque as pessoas passam lá e falam assim, nossa, mas está demorando tanto. Ai, mas por que está demorando? Ai, o que eles estão fazendo aí dentro? E não é o primeiro restauro que vai ter. Uma edificação que ela é mais antiga, ela vai precisar de restauro conforme os anos. Por isso que tem que ser uma edificação viva. Sim. Porque ela tem que gerar um certo lucro para você conseguir manter ela. É até interessante trazer essa história, porque eu lembro muito do primeiro contato que eu tive que começou a abrir minha mente, né? Que até então eu acho lindo, não sei o quê, mas eu nunca pensei nisso ser vivo. Sim. E aí eu fui fazer uma visita na Casa das Rosas em São Paulo. Você já foi, Bruno? Não. Na Casa das Rosas em São Paulo, hoje, ela é uma casa que ela recebe exposições, sim, coisas mais artísticas. Mas é uma casa que sobreviveu no meio da Paulista. É linda. Lindíssima. Quem não foi, por favor, vá. Mas eu sempre fui lá tirar foto. Nossa, que lindo. Nossa, que coisa. E aí um dia eu parei para ler que lá no andar térreo tem uma explicação da casa, do que ela foi construída, passou de filho, a mãe pediu para o filho manter a casa e tudo mais. Só que com a Paulista, com aquele tanto de arranha-céu, tanta coisa, né? Tudo novo, não sei o quê. Como que eles iam manter aquela casa, aquele terreno? E eles venderam o fundo do terreno, construíram um prédio. Sim. Tem também um café atrás dessa casa. E todos eles foram, na época, pelo que eu li lá, né, gente? Contrapartida de Foi a contrapartida de manter a casa. E aí isso tornou a casa viva. Por quê? Porque hoje a casa recebe várias exposições. Esses dias estava com a exposição da Mônica lá, pelo que eu acompanhei. Várias exposições, o pessoal entra para ver o novo e o antigo juntos. Sim. Porque a arquitetura, a arte hoje do novo junto com a estrutura do antigo, da história, e isso se propaga, é lindo de ver. Sim. Agora, eu vou voltar para o Camilo de Matos. Desculpa. Pode voltar, Bruno. Eu queria te perguntar, a gente estava falando, você falou que é uma das poucas que ainda estão de pé em Ribeirão. Então eu queria te perguntar, que ano foi projetado, quem foi o arquiteto, quanto tempo demorou para construir e quanto tempo você acha que demora para restaurar? E depois, que você nos contasse um pouco dessa história, porque é como se fosse me fugiu o exemplo, mas, por exemplo, você tem que meio que escavar, você tem que procurar na parede o que era o original, o quão difícil é chegar na pigmentação, que tecnologias vocês usam para ter toda essa informação? Tá. Bom, o Camilo de Matos, ele fez o pedido do projeto em 1920.
E a casa foi inaugurada em 1922, então demorou 2 anos. 2 anos. Sim. E quem projetou, quem foi responsável pelo projeto original da casa foi o Antônio Soares Romeu, que é, assim, uma personalidade super importante também dentro da arquitetura, né? Principalmente aqui em Ribeirão, ele projetou muitas... Menciona alguma, só para o público que não conhece saber o que mais ele fez. O Palacete de 1922, né? O Jorge Lobato, que foi restaurado, né? Também agora e virou restaurante. E uma curiosidade é que ele era cunhado do Camilo de Matos. Então, foi por isso que ele foi escolhido para fazer o projeto. E a segunda parte da pergunta... Como é que você escava? Como é que você vai O buscando Bruno as faz informações? 5 perguntas no mesmo Não, momento. porque senão, se eu deixar brecha, você não para de falar. Então, eu já tenho que fazer tudo o que eu quero. Não, brincadeira, tá bom, brincadeira. Bruno, você vai ver. Eu vou tacar essa água em você, você vai ver. Bom, quando a gente chegou na casa para fazer o projeto, a gente tinha que escolher qual seria a premissa projetual. A gente viu que tem várias camadas de tinta em todos os ambientes da casa. E cada camada representava uma reforma que o Camilo de Matos fez na casa. E foi escolhido voltar à primeira camada, a original de 1922. Então, tem ambientes que tem 4, 5 camadas de tinta. E em todos estão sendo recuperados o original. O primeiro. O primeiro. E aí vem a pergunta, como é que, recuperados, assim, você vai passar uma base no fundo e pintar de novo, ou não? Você vai A gente limpar? vai restaurar. Então, muito importante, a gente vai deixar uma janela de prospecção para mostrar essas 4, 5 camadas para o pessoal ver a passagem do tempo mesmo, né? Na casa. Mas aí a gente vai recuperar a primeira camada de tinta. É assim. Aí, não é só a tinta, né, em si, mas cada ambiente tem os seus desenhos, os seus ornamentos, né? E esses são 2 vertentes. O mais fascinante é isso, ao mesmo tempo é o mais difícil. Porque você não tem foto de tudo para ter Não. uma ideia. Você tem que realmente escavar e Realmente, chegar a chave é a prospecção. É um garimpo mesmo. A gente vai garimpando na casa para encontrar todas as coisas, né? E aí os passos são os seguintes. Primeiro é feita a prospecção, encontrou, achei. Essa aqui é a primeira camada de tinta. Depois disso, aí eu venho com o caderninho, a lapiseira, faço o croquis do desenho. Aí eu coloco esse desenho na escala, passo para o computador, vetorizo esse desenho. Depois disso, a gente manda fazer o stencil numa empresa especializada em stencil. Aí essa empresa faz o stencil de acordo com o desenho que eu passo, que tem que ser exatamente fiel ao que está na parede. Aí demora um tempo para ficar pronto, aí volta para a gente esse material. Aí vem a artista plástica que vai fazer a pintura, aí com base nas cores que eu passo para ela, da prospecção, e mais essas medidas, esses desenhos, ela começa a fazer os testes de tinta para ver se está igualzinho. Chega no próximo. O que está na parede. Depois disso, aí é feito lá no Palacete mesmo uma amostra, aí a gente manda lá para Santa Catarina, para o laboratório da empresa de tinta mineral, que fornece para a gente. Então, é isso que eu queria que você falasse. Você falou que vocês tiveram que buscar uma empresa em Santa Catarina. O que tem de tão especial nessa tinta? É que todo restauro ele tem que ser reversível. Não é a nossa intenção fazer e ficar desmanchando. Mas ninguém sabe o que vai acontecer. Se daqui 50 anos a casa for vendida para uma outra família, e essa família chega lá e fala assim, eu quero recuperar a última camada que o Camilo de Matos fez. Essa pessoa que chega lá tem que conseguir fazer isso. Então, a tinta mineral, ela é mais delicada, ela é mais sensível, ela não agride a parede. Então, assim, se a pessoa quiser voltar... A camada que eles quiserem recuperar... Eles vão conseguir fazer a prospecção e eles vão encontrar ela de conseguir, novo. sim, sem tirar e aí sai um pedaço junto. Então, é por isso que tem Legal. que ser a tinta mineral. E aí a gente manda para o laboratório, eles fazem a base da tinta lá, mas aí o tom mesmo tem que chegar lá no palacete mesmo. Aí vai fazendo a mistura ali na hora. Na hora, Incrível. Olha, que legal. Incrível. sim. Sim. E
E todo o resto? Tem os vitrais, tem muita Sim, coisa, são muita muitos coisa. Os detalhes. vitrais, o assoalho de madeira, a escada, o forro. Cada item é um profissional diferente. Então, assim, tem que ser uma equipe multidisciplinar, cada um de uma área. Algumas vezes a gente consegue achar pessoas que trabalham com isso faz 30 anos. Mas tem coisa que a gente não consegue achar. E aí não existe a técnica mais. Assim. E aí, o que acontece? A gente tem que saber, eu tenho que saber como que é feito, para chegar uma pessoa lá e eu passar para ele isso. Aconteceu isso com essa tinta mineral. Aí, qualquer pessoa que chega, qualquer pintor, aí, o que é isso? Tem que ter um treinamento. Eu não sei o que é isso, nunca ouvi falar, não trabalho com isso. Aí, o que acontece? A gente teve que aprender com a empresa como que é feito, como que aplica. Aí a gente, antes de qualquer profissional chegar, tava eu e o proprietário lá, a gente fazendo o teste na parede. Sem Olha ninguém. só. E o proprietário está bem presente nesses momentos totalmente. todos. 100%. Olha que legal. E a mão de obra? Tem mão de obra qualificada? Eu sei que no mercado está bem difícil a mão de obra. Imagino para esse processo de restauração. Tem poucas pessoas que pensam nisso, né? Hoje o pessoal não pensa muito em restauração, então a mão de obra deve estar bem escassa. É o que eu falei, tem casos que a gente consegue a pessoa que é extremamente especialista. E só faz aquilo, igual o vitral. A pessoa só faz aquilo há muitos anos. Mas no caso dessa tinta mineral, por exemplo, vou aplicar numa parede lisa. Que seja. A pessoa fala que não sabe, mesmo que teoricamente seria uma coisa simples. Mas só por ser um material diferente, já... É mal que ela nunca trabalhou, ela vai falar que não gera sabe. um receio. Porque antes de passar essa tinta, tem que aí fazer a lavagem da parede, tem que fazer a raspagem, aí tem que aplicar a pasta de cal, que é diferente de massa corrida, tem que saber como trabalhar com essa pasta, que senão você passa na parede, ela cai tudo. É porque é bem mais delicado. É um desafio, porque assim... Então, eu sou a pessoa que eu transito por todos os profissionais. Então, eu tenho que conseguir falar a língua de todos eles. Eu negocio com a moça da tinta. Eu sou financeiro também, eu sou todas as áreas. Eu sou tudo. Eu sou o mundo. Não, ainda não cheguei nesse nível. Toda Poderosa. Estamos aqui com a Toda Poderosa da restauração da Camilo de Matos. Da casa Camilo de Matos. Ainda tem um caminho longo a ser percorrido. É um desafio, realmente. É um desafio diário, por muitos motivos. Tanto de mão de obra, realmente. Mas, assim, quando a gente encontra... Quando eu achei o vitralista, meu Deus do céu. Tudo é motivo da gente comemorar. Porque, assim, é muito difícil mesmo. E por isso que também demora tanto, né? Porque às vezes você acha, eu vou conseguir mão de obra ali. Cara, não consegue. Não consegue. E até você encontrar essa mão de obra, até você treinar uma mão de obra, disponibilidade. Isso, tem a agenda da pessoa. Os de vitralista, deve ser um monte de gente procurando o mesmo tipo de profissional. Isso, a gente tem que se adequar à agenda dele. Ele não é de Ribeirão, aí ele tem que vir aqui, aí ele fica dias em Ribeirão para fazer isso. Aí ele pega todo o vitral, leva para o ateliê dele, faz lá, depois ele volta com os vitrais para cá, coloca um a um no lugar. E deixa eu te perguntar, é uma construção, é um palácio tombado. E aí como é que funciona? O Compaq está toda hora indo lá, fiscalizando, isso também gera um atrito, uma cobrança, uma demora no processo ou não? É super tranquilo? Sim, o palacete é tombado, ele é tombado pelo município, né? Então, o nosso relacionamento é só com o Compaq, né? Não tem Condefat. Não tem Condefat, nem IFAM, nem nada. E, assim, tudo que a gente faz, a gente tem que deixar registrado para poder entregar para eles. Igual tudo que está acontecendo agora, tudo que foi feito nessa primeira fase. Eu fiz o relatório de obras, gerou um livro. Isso, né? Posso dizer que gerou um livro. Isso. E tá documentado e tá, assim, disponível. Não, o objetivo é entregar para o Compaq, mas está disponível para quem quiser. Para qualquer pessoa que chegar lá no palacete e poder ver como que é a complexidade da obra.
E tem como que eu posso dizer? Alguma atividade já designada para essa casa? Ou ainda não tem nada? Você pode dar um spoiler pra gente? Eu sempre falo que essa é a pergunta de $1 milhão. Ai, gente. Talvez um pouco mais, que ainda não Talvez- deve estar saindo barato essa casa, não. Um pouco mais, talvez. Então, o novo uso não foi definido ainda pelos proprietários. Eu sei que tem gente que acha que eu estou escondendo Tá, e que eu certeza. sei e que eu não quero falar, mas não é. Se tá, então tá escondido até de mim, porque eu realmente não sei. O que eles me passam é que eles ainda não definiram, mas assim, a única coisa que eu tenho certeza é que vai ser alguma coisa relacionada com a cultura. Tá. Mas eu não sei mesmo o que é. Eles não vão morar lá, isso também eu tenho certeza que todo mundo acha isso. E não vão vender também. Que tem muita gente, mas será? Não, eles não vão vender. Então, mas aí uma pergunta. A gente vê o tombamento, muitas pessoas, existe o comentário de que o tombamento é ruim porque tem muito imóvel tombado que acaba não sendo restaurado porque isso gera um custo, gera uma demanda. Você que está convivendo com a reforma do Palacete, tem uma noção clara do quanto está sendo investido. Você acha que seria viável para o investidor? Ele vai ter um retorno, ele vai pagar e ele vai ter lucro? Totalmente. Muito. O Palacete, não só o Palacete, os edifícios tombados. Eles são um atrativo muito grande. Eu já tive experiências, já vi outros lugares assim que foram restaurados e tem retorno. Realmente o investimento é alto. Sim. Acho que fora do Brasil tem até uma cultura maior, né? Muito. De manter Totalmente. essas edificações mais antigas para contar a história. Sim. E tá chegando agora aqui no Brasil. Tá. Demorou, né? Não, mas a Demorou. gente tem que entender, o empresariado tem que entender que é uma fonte de renda, que é algo que vai ter retorno, Isso. porque senão E não tem questão de interesse. Né? sustentabilidade também, né, gente? Exato. A energia que foi gerada para aquela obra, aí você vai derrubar, tudo gera outra energia, aí você vai vai construir tudo de novo, E outra é energia, materiais e assim, tudo mais. É um pedaço mesmo, assim, da história da cidade. Não só da pessoa que morou ali, mas da cidade em si que é apagada. Simplesmente apaga e a gente não sabe o que aconteceu. Sim, verdade. E como que vai ficar? Quero um spoiler, porque hoje a questão de acessibilidade está muito forte. E se for uma casa que tenha acesso ao público, a prefeitura tem exigido as questões de acessibilidade, rampa, essas coisas. E como que vai ficar essa questão para a casa? Vocês já têm algum planejamento ou vamos restaurar, deixar ela como que tá? Aí depois, quando definir a atividade, a gente vem e entra de novo com outra obra para adequar a acessibilidade? Ou como ela tá tombada por completo, ela tá tombada a fachada? Como que você pode me dizer isso? O palácio seja tombado 100%. Só não foi tombado o mobiliário. Infelizmente, que deveria ter sido, na minha opinião, porque a gente não teve acesso a esse mobiliário. A família, os herdeiros, né, do Camilo de Matos, entrou na casa, pegou todo o mobiliário e levou embora. Eu nunca vi, infelizmente, eu nunca vi. Até as portas eles tiraram, mas a gente conseguiu as portas de volta. Mas o mobiliário... Depois de vendido. Ou não? Um pouquinho antes, quando eles já estavam na intenção de vender. E então, mas é tombado externo e interno. Tá. Telhado, a casa do caseiro, o quintal, tudo é tombado. Então, por isso também que a gente não pode... Já aconteceu, já chegou pessoas lá querendo alugar para restaurante, para choperia, para muitas coisas. Eu quero derrubar essa parede aqui. Não pode. Não, não pode. Não pode. Mais rampas. Isso sim. Isso entra no projeto de intervenção. Independente entendi. se vai ser restaurante, se vai ser o que for, vai ter que ter um projeto de intervenção. E isso é um projeto diferente do restauro. Não tem como. Terminou o restauro ou não terminou, no meio do caminho eles decidiram, vai ser X coisa. Aí isso entra, a acessibilidade vai entrar no projeto de intervenção. Ou, terminou o restauro, não decidimos nada. De qualquer maneira, só a acessibilidade já é um projeto de intervenção. Uhum. Porque tem que ter, só que também a gente tem que respeitar o tombamento. Então, como ele é tombado 100%, a gente já pensou já nisso. Então, como já vai está ser feito. começando Sim. o desenvolvimento de projetos, já está definido. A gente já sabe como fazer.
Mas isso realmente vai entrar na parte de intervenção. Mas independente, mesmo se não tiver, acabou. A gente não decidiu nada, vai ter que fazer. E só isso já é o projeto de intervenção. Entendi. É interessante demais. Muito. Mas o Bruno fazia parte do Compac. E aí eu tava até perguntei antes pra ela se ela faz parte do Compac. Faz ou não faz? Todo mundo pergunta isso, como que é? Sim, muita gente me pergunta isso. Já me perguntaram quanto tempo faz que você trabalha no Compac. Nem eu e nem ninguém trabalha no Compac. Todo mundo é voluntário que tá lá dentro, né? Mas é porque as pessoas não... Não, mas Não você sabe. trabalha, você faz parte do Compac. Não é um trabalho, a gente não ganha R$1 é voluntário. É voluntário, sim, mas já me perguntaram se eu ganhava salário para trabalhar no Compac. Igual a gente ganha para ser diretor na associação, tá milionário. Milionários. E aí, eu não faço parte. Assim, eu conheço os membros, né? Tô sempre ali em contato com eles, mas eu nunca fiz parte. Eu não sou conselheira. Já recebi convite para fazer parte, mas eu prefiro não. Apesar que eu já tive essa curiosidade de estar do Já outro foi lado. em algumas reuniões? Muitas. A reunião é aberta. Em várias. Sim, mas tô perguntando. Eu não fui em nenhuma reunião ainda. O Bruno já, vários. Você deveria ir. Então, acho. mas é tanta reunião que eu tenho ido. Não, Nossa. e a do Compact são longas, hein? É longa. Nossa Você Senhora. reserva Eu ali participo de outros conselhos, uma agora o do tarde. Compac é mas do Compac. então, eu não faço parte do conselho, eu prefiro não, porque eu gosto de projeto. E para não gerar conflito de interesse, É lógico. como que eu vou apresentar um projeto onde eu mesma vou me Vou votar. avaliar? Exato. É óbvio que eu vou me aprovar. Então, eu prefiro não gerar essa polêmica. Mas você faz parte do conselho, é óbvio que o seu projeto foi aprovado por causa disso. E Então, todos eu os prefiro- projetos, eles são submetidos ao Compac. De patrimônio, sim. Tudo que foi tombado. Não, sim. Todos. Todos. É. E eles que têm que decidir. É. Eles têm que aprovar, né? Entendi. E você já tá pensando em futuros projetos? Quando que termina a casa? Já Qual que é? existe. Ah, Qual que é o Mas- próximo? Não Não. pode falar. não. É do mesmo proprietário? Não. Só um spoilerzinho, Nada a assim, ver, não tem a nada a ver com- rua. Não, mas assim, Ah, logo todos Logo vão sai, saber. logo sai, que bom. Todos. mas a gente em primeiro lugar, liga centro? pra gente. Não. Não? Olha lá, vai Bruno, mais A gente vai uma. pescando, Tô brincando. A intenção não é essa, só queria saber se era ali perto. Também é do mesmo arquiteto ou não? Não. Do Camilo de A Matos, mesma- não. Não, não O é. mesmo estilo? Não, é uma coisa assim, que todo mundo vai se surpreender. Ai, não faz Que isso. sacanagem, vai deixar a gente aí tudo ansioso agora, ninguém Vocês vão dorme. lembrar em breve. Em breve não, sai. é sério, Em breve quando? Em breve esse ano. Aí, pronto. Olha só, o ano está acabando já. Já pode Tomando contar. metadinha. Não, essa parte de anúncio não cabe a mim. Tá bom. Vamos deixar ela guardar o spoiler. E deixa eu pensar, o que mais que eu tenho dúvida De patrimônio? de patrimônio? Tem algum lugar, alguma obra, alguma coisa que você fala assim, nossa, quando eu visitei, foi aonde eu decidi que eu queria isso. Tem. O IFAM em São Paulo. Porque é um palacete da mesma época do Camilo de Matos. É. É bem parecido o terreno. E você visitou antes ou depois de estar nessa obra? Durante. Foi quando eu estava no TCC da faculdade, na verdade. Porque eu já queria muito trabalhar com isso. Eu queria muito entrar no IFAM para saber como é que era lá dentro. Então, eu inventei que eu precisava fazer um estudo de caso. Convenci meu orientador que isso era muito importante para o meu TCC. Porque eu tinha que entrar lá de alguma maneira. E aí, só que eu consegui. A faculdade não podia me ajudar nem nada. Consegui falar com o diretor do IFAM em São Paulo. Ele me recebeu lá. E aí, foi incrível. E você acha que eu tá trabalhando no Camilo de Matos te ajudou a conseguir entrar lá ou não? Não, Você eu nem nem falei mencionou, nada. Que Não. legal. Foi só a lábia mesmo que eu usei. A lábia de que tem um TCC e eu preciso pesquisar sobre. Abre Eu vou portas. trazer a história de vocês no meu TCC. Olha que É. importante isso. Foi isso mesmo. Mas eu também já usei essa tática. Agora eu vou fazer uma pergunta rapidinho. Eu sou apaixonado, ela já ouviu umas 500 vezes eu falar desse lugar, da cidade de Matarazzo.
Apaixonado. Apaixonado. Eu não sei como a gente ainda não Só conseguiu de gas- fazer essa visita técnica lá. Só Nossa Senhora. do francês, o Alex Allard, ter gastado 40 milhões para manter aquela igreja, aquela capela, É verdade. eu fico assim, abismado com a grandiosidade Tem do que fazer projeto. uma excursão, alguma coisa assim. Não, o pior, que a gente só não conseguiu fazer ainda por causa de agenda. Nossa. O pessoal, lá é muito concorrido. É. Muito isso é verdade. concorrido. Não, mas continua. Estamos Um dia estamos chega, um tentando, dia chega. um dia vai dar certo. Ah, não, mas a gente queria ter ido antes de terminar. Mas aí terminou, agora como tá tudo, tem o hotel já funcionando, Sim, então fica mais verdade. difícil um pouco. Né? Aí você tá recebendo um figurão foi lá? e chega um grupinho. Já fui lá. Olha lá. É Ó. feio, não é? Tá aqui, ó, jogando na É sua muito cara, feio. Bruno. Não vale a pena, ninguém vai. Não é legal. Ai, maravilhoso. Um dia vamos conseguir. Sim. Mais alguma dúvida, mais alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas que estão formando da paixão do porquê entrar nessa área? Quanto Tem vale a pena? espaço, não tem. Tem mais Pra quem tá- espaço? Tem muito espaço. Bom, tudo bem, tem muita coisa para ser restaurada, mas a gente acabou de falar que não existe um interesse, aparentemente, da minha ignorância, um interesse muito grande do lado empresarial, porque gostem ou não, ou o governo vai pagar, ou alguém vai ter que ver um futuro financeiro para poder investir. Sim, com certeza. Todo mundo também me faz essa pergunta, diariamente. E toda vez que alguém me pergunta isso, eu falo assim, olha, tem gente que fica bem sucedido vendendo até água. Exato. Então, eu acho que depende muito da pessoa. E eu me pergunto desde sempre, não só na minha área profissional, em tudo, o quanto eu quero isso. Eu quero muito isso. Então, para mim, assim, eu não olhei para isso de, existe muitas pessoas que fazem isso, ou não existe ninguém. Falar a verdade, eu ouvi na faculdade que isso era uma coisa assim que eu não ia virar nada e que eu teria uma vida medíocre se eu trabalhasse com isso. Foi exatamente essa frase que eu ouvi. E se eu tivesse dado ouvidos, que na época era uma pessoa que tinha mestrado, sabe, uma experiência. Sempre tem, né? Sempre tem alguém para tentar Mas é o apagar estopim que a gente sonho. precisa para ir lá e provar que estava errado. Exatamente. E hoje, assim, eu tenho muito orgulho de falar que tudo que falaram que eu não ia fazer é tudo que eu faço hoje. E que deu certo e que você está feliz. Exatamente. Porque, assim, eu já ouvi falar que, assim, cada arquiteto tem a sua maneira de fazer a sua gestão. Eu estou aplicando no Camilo de Matos a minha maneira de fazer, como eu acredito ser correto. E eu apresentei isso no final da faculdade, que eu queria fazer desse jeito e que eu faria assim. Porque na época eu fiz meu TCC sobre o Camilo de Matos, eu e mais um monte de gente, que existe muitos e muitos TCC daquele lugar, né? E eu, assim, recebi uma certa implicância porque eu tinha fácil acesso à casa. E outros colegas que queriam fazer sobre patrimônio, é super difícil ter acesso, a gente sabe disso. Às vezes você não consegue entrar, o proprietário não deixa. Enfim, então para mim foi um desafio maior. Porque como eu tinha fácil acesso, na cabeça das pessoas, o seu é mais fácil. Do que toda a informação. Ou que seu trabalho tinha que ser sensacional também, né? Porque já que você tinha acesso... A expectativa é maior, exatamente. A expectativa é muito maior. E a crítica também. A expectativa e a crítica. E um ponto, assim, que muita gente não entendeu é que eu queria falar no meu trabalho, o foco era o restauro, mas eu queria falar de educação patrimonial. E, assim, não é muito falado na faculdade de arquitetura, principalmente em TCC. Não existe tanto isso. Por quê? Existe toda a exigência técnica, né, que a gente tem que cumprir da faculdade. Mas eu queria trazer isso também. Para mim, isso é muito importante. Inclusive, está se tornando a minha pesquisa de tese de mestrado, que eu pretendo seguir mesmo isso, porque eu acho um tema muito importante. E eu recebi, assim, muita crítica, muitas pessoas perguntando, isso não é coisa de arquiteto. E já me falaram que eu queria tomar lugar de historiador ou de pedagogo.
Então, Ou juntar tudo e desenvolver uma nova área, gente. Vamos lá. Cadê? Inovação, criatividade, o que mais? Ruptura. foi o que eu falei Disruptura. no começo. Patrimônio, para mim, é a área que eu consigo abranger muitas coisas. Consigo me conectar com muitos profissionais. Eu acho que isso é mais interessante. Eu não quero tomar o lugar de ninguém. Eu quero somar com essas pessoas. Porque é um aprendizado diário. Não, é como eu falei, não é só para mim. É para todo mundo. Sim, para todos os profissionais e para todos que vão poder conviver com aquele espaço depois. Com certeza. Não só depois, mas desde agora. Porque, como eu falei, o processo é muito rico. Então agora eu vou fazer mais uma pergunta. Para quem quer fazer uma visita, que você falou que você está aberto a todo mundo, como é que a gente consegue agendar essa visita com você? É só mandar um e-mail, palacetecamilodemattos@gmail.com. Olha, tem e-mail na Viu? obra, você viu? Maravilha. Aprenda. E aí a gente pode esperar um período de... De tempo para... até quando a gente vai poder fazer essas visitações? Porque vai ser enquanto a obra estiver acontecendo. Depois, aí vai definir o que vai ser feito, aí não é mais visita, né? Então, mas assim, os proprietários, eles têm a intenção de deixar que as pessoas visitem o palacete, independente Em que estágio esteja. do que vai ser. Perfeito. Mesmo depois, se for, sei lá, um restaurante, qualquer coisa que for, eles têm essa intenção de De permitir. ser aberto ao público. Assim, por enquanto, a única coisa que, em relação às visitas, o que acontece é assim, eles perguntam, você vai estar lá? Você vai? Você, Se eu você for, tá aí, né? sou eu. Se eu estiver Para receber. disponível para abrir o palacete, sempre. Eu já fui de domingo, já fui de feriado, já Legal. fui nos dias mais diversos possíveis. Então, a gente já vai marcar a nossa. Eu já. Amanhã, às 10, Ó, você vai estar lá? Tá aí? Não, brincadeira. Estarei. mas é isso, eu acho que o papo é riquíssimo, muito interessante. A gente daria mais outros podcasts também para falar um pouco mais Quem detalhado sabe sobre... até o final do ano, de novo, para saber esse novo projeto que Ah, não vazou ainda. Vamos esperar ele no sair. próximo, né? Vamos de novo, sim. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Acho que eu já. Já falou tudo o que queria? Já. Só se vocês tiverem mais perguntas. Não, eu suprimi as perguntas. Não, Tainá, a gente tem que terminar. Pessoal, muito obrigado. Estamos terminando mais um Painelcast. Tainá, foi um prazer gigantesco recebê-la hoje. Parabéns pelo Obrigada. projeto, por tudo que você está entregando para a cidade. Fabiola. Muito obrigada. É riquíssimo o trabalho que você está fazendo. Não deixe ninguém te desanimar. Ah, nunca. Ninguém. E para você que está nos seguindo, por favor, não esquece de dar o like, de acionar o sininho, de seguir a gente, de ver em todos os tocadores e mande sugestões se você quiser ouvir um episódio diferente do que estamos fazendo. Obrigado.